Shalom, meus irmãos, a paz do Eterno. Shalom, meus irmãos, Shalom, Lucas, a paz na tua casa, meu irmão, que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja. Boa noite, Jackson, Shalom, Marcos, Shalom, Jackson. Que o Eterno abençoe vocês, que o Eterno possa proteger a sua família de todo mal. Que o Eterno possa abençoar cada um de vocês. Shalom, Jackson. Amém, meu irmão. Estamos começando o nosso programa, Momento de Evangelização. Programa que veio realmente para ensinar as pessoas, as Escrituras. Que o intuito desse programa, como eu sempre falo, e não vou cansar de falar, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras e ter comunhão com o Eterno. Esse é o intuito do programa. É que vocês possam ter o hábito da leitura, que vocês possam abrir a sua Bíblia e ler as Escrituras e ter comunhão com o Eterno. Shalom, meus irmãos. Shalom, Valmir Silva. A paz na tua casa, meu irmão. Shalom, Sidney. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E o intuito do programa, do Momento da Evangelização, é esse, meus irmãos. É levar a mensagem de Deus à casa de vocês. É levar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, só há um caminho, só há um único Deus, só há uma única Bíblia. E por que tantos caminhos? E por que tantas doutrinas, tantos conhecimentos? Por que isso? Isso não cabe com a palavra do Eterno. É por isso que eu digo a vocês, meus irmãos, leiam as Escrituras e tomem a decisão de vocês. As pessoas podem dizer, Valmir, mas só você está certo? Não. Eu busco fazer aquilo que agrada o Eterno. Eu busco obedecer os mandamentos do Eterno. Porque eu leio as Escrituras. É isso que eu recomendo a vocês. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Eu fiz um programa logo atrás aí, se vocês puderem conferir, está lá no meu canal. Meu canal é Momento da Evangelização e também está no Face, que se chama União. Que não existe reino dividido. Eu não posso seguir uma coisa e você outra. Essa ideia de que cada um segue sua religião, isso não tem nas Escrituras. Se só existe uma Bíblia só, um conhecimento, por que tantos? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse é meu intuito. É levar essa verdade ao coração de vocês, à mente de vocês. E a gente parar com esse engano do mundo. Que a gente possa ler as Escrituras, meus irmãos. Tá bom? Leiam a Bíblia. Não deixe de ler, não. Certa vez eu já falei esse versículo aqui. O apóstolo Tiago, nas suas epístolas, ele disse: não seja só ouvinte da palavra, mas sim praticante. Então ouvir é bom. Praticar é melhor ainda. Sidney, meu irmão, um abraço, meu amigo. Que o Eterno te abençoe, Sidney, e te guarde. Que o Eterno te dê sabedoria e vida, Não só a você, mas a sua família. Que a gente possa ler as Escrituras, meus irmãos. A gente só vai entender a vontade do Eterno na nossa vida se a gente ler. Walter, Gibi, Shalom, meu irmão. Que o Eterno te abençoe e te guarde, te proteja. Te dê saúde, vida, sabedoria, o que precisamos. Aslane, minha irmã, Shalom. Que o Eterno te abençoe. Joelma, minha irmã. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E que o Eterno nos dê sabedoria, o que precisamos. Então, meus irmãos,
O intuito do programa, eu vou falar novamente, é incentivar as pessoas a ler as Escrituras. É levar a mensagem de Deus à tua casa de forma correta. É o que eu digo a vocês. As pessoas ensinam, infelizmente hoje, ensinam isso. Eu fiz um programa antes desse falando sobre o sábado e domingo. Então aquelas pessoas que estão ensinando a vocês a guardar o domingo, não está dentro das Escrituras. A gente acabou de ver terça-feira passada. O dia de ser guardado é o sábado. Amém, meu irmão? Leiam as Escrituras pelo amor do Eterno. Não fique só ouvindo eu falar, não. Leiam, me questione. É o que eu sempre falo. Tirem suas dúvidas. Porque a maior virtude de um ser humano é a humildade. E a gente reconhecer que a gente não sabe de tudo. Mas precisamos buscar o conhecimento do Eterno todos os dias. Eu não sei de tudo. Mas eu busco as Escrituras. Eu leio as Escrituras todos os dias e quero que vocês façam isso também. Não olhe as pessoas pela aparência, meu irmão. Não faça isso, não. Às vezes a gente olha as pessoas por aparência. Mas aquela pessoa ali se veste bem, como eu sempre falo, tem diploma, tem um cargo na sociedade. Sim, daí. Mas você tem que examinar as Escrituras para ver se aquela pessoa que está bem de aparência, que fala bonito, né? Que se veste bem, será que ele está de acordo com as Escrituras? Leiam as Escrituras. É só isso você vai entender. Amém? Então, meus irmãos, o programa hoje, o tema hoje, fala da parábola do joio e do trigo. Aparentemente é até simples essa parábola, mas não. Ela nos vai trazer um conhecimento tão enorme que a gente vai ficar satisfeito de ouvir o programa hoje. Por que eu coloquei essa parábola hoje? Essa parábola, ela resume tudo aquilo que eu já falei nos programas anteriores. Resume tudo aquilo. Essa ideia de que cada um segue sua religião, isso não tem na Bíblia. É para que todo mundo ande unidos, juntos. Essa ideia de guardar o domingo, não, é o sábado. Então, tudo resumindo nessa parábola. Vai falar do joio e do trigo. Amém, meu irmão? Então, como eu sempre digo, eu quero que vocês peguem a sua Bíblia, para que não fique só eu falando. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, um lápis, e anote todos os textos que eu for falar aqui. Depois vocês possam meditar nas Escrituras e ver se aquilo que eu falei está dentro das Escrituras ou não. Eu quero que vocês participem também, tá? Eu quero incentivar vocês a ler, meu irmão. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, as Escrituras, a mente de vocês vão abrir de uma forma que vocês vão ver coisas extraordinárias que vocês nunca viram, que foi omitido nosso. Mas está dentro das Escrituras, está aí na sua casa, está na sua Bíblia. Abra sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Por que eu quero que vocês abram sua Bíblia? Por quê? Primeiro, eu vou ler a parábola para vocês, para que a gente possa ter o hábito da leitura. E depois, eu vou ler o significado de cada elemento nessa parábola, que é bem interessante. E a gente vai tendo uma compreensão do que é joio e do que é trigo. A gente vai começando a compreender, tá? De quem serve o Eterno e de quem distorce as Escrituras. Infelizmente tem isso no mundo hoje. Mas antes de a gente começar a ler, eu quero que vocês peguem sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30. Abra sua Bíblia, pega um caderno, um papel, anote. Marcone, shalom, meu irmão. Paz na tua casa. E que o Eterno te abençoe e te dê sabedoria. É o que precisamos para ter comunhão com o Eterno. Primeiro vamos fazer uma oração. Pai eterno, Pai amado, querido,
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de levar a mensagem de Deus às pessoas. Do Senhor ter me dado essa sabedoria. E que tudo for falado aqui nesse programa, que seja tudo para a glória do Eterno. E para a edificação de cada pessoa que está me ouvindo e as pessoas que vão me ouvir. E que o Eterno seja glorificado hoje, meus irmãos, e sempre. Por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá, meu irmão, vamos para as Escrituras. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Eu vou ler e depois eu vou ler cada significado da parábola e a gente vai compreendendo do que essa parábola quer nos mostrar, do que o nosso Senhor Yeshua quer nos trazer com isso para os tempos de hoje. Ele começa, versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Versículo 26. Quando o trigo cresceu, começou a granar, a crescer. Apareceu também o joio. Os seus servos e o proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? Como então está cheio de joio? Ao que se respondeu: o inimigo é o que fez isso. Entendam. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Quer dizer, tirar o joio? Ele respondeu: não, para não acontecer que, arrancando o joio, com ele arranque também o trigo. Vão compreendendo a parábola. Versículo 30. Deixai-o crescer junto até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atais em feixes para ser queimado, e quanto ao trigo, recolherem no meu celeiro. Isso é a leitura da parábola. Então agora a gente vai para o significado de cada elemento da parábola. E agora a gente vai ter uma compreensão do que o mundo está hoje dentro dessa parábola. Então eu queria que vocês, mais embaixo, no capítulo 13 ainda de Mateus, e no versículo 36 ao versículo 43. Mateus capítulo 13, versículo 36 até o versículo 43. Agora a gente vai ter uma clara compreensão do que a parábola quer nos mostrar no tempo de hoje. Começa dizendo assim, versículo 36. Então, deixando a multidão, entrou em casa e os discípulos chegaram a ele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Quer dizer, os discípulos chegaram ao nosso Senhor Yeshua e disseram: mestre, nos explica essa parábola. Ele respondeu: o que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quer dizer, quem semeou a boa semente é o nosso Senhor Yeshua. Lembrando que a semente é a palavra do Eterno. Não esqueça disso. A semente é a palavra do Eterno. Então quem semeou a boa semente? Nosso Senhor Yeshua, o Filho do Eterno. O campo é o mundo. Lembre-se que o campo, meus irmãos, é o mundo. Muitas pessoas pegam essa parábola e falam que o joio e o trigo, eles estão falando da igreja. Não, não, não. Até porque a igreja, ela só vem existir em Atos 2. Ela não veio existir agora. A igreja veio existir a partir de Atos 2, lá em Pentecostes. Então aqui, ele está falando do mundo. Tá? A boa semente são as pessoas do reino. Quer dizer, a boa semente são as pessoas do reino. As pessoas que obedecem os mandamentos do Eterno. Que obedecem às Escrituras. Que lê a Bíblia e coloca em prática. Esses são as pessoas do reino. Igor, shalom, meu irmão. Marcão, shalom. A paz na tua casa, Igor. Na tua casa, Marcão. Que o Eterno abençoe vocês e guarde. Vocês estão entendendo? O joio são as pessoas do maligno. Quer dizer, vamos lá, vamos entender. Então, as pessoas do reino, a boa semente, são as pessoas que são obedientes ao Eterno. O joio são as pessoas do inimigo, né? As pessoas que
distorcem as Escrituras, meus irmãos. Que não falam aquilo que está dentro das Escrituras. Lucas, shalom, meu irmão. A paz da tua casa. Que o Eterno abençoe tua família. O inimigo que semeou é o diabo. Estão entendendo? O inimigo que semeou é o diabo. Eu já expliquei isso a vocês no outro programa. A palavra diabo aqui, na verdade, em hebraico é Rachatã, que significa opositor. A pessoa que é contra as Escrituras, que é contra os mandamentos, ele é representado aqui pelo diabo. E a gente vê isso muito no mundo. Então lembrando que o trigo, né, são as pessoas obedientes ao Eterno. E o joio são as pessoas que distorcem as Escrituras. Entendam, meus irmãos, cuidado. E lembrando que o joio e o trigo, eles são bem parecidos. São quase perceptíveis. São bem parecidos o joio e o trigo. A gente só vai conhecer quem é joio e quem é trigo quando a gente meditar nas Escrituras. Aí a gente vai saber quem está falando quem está fazendo a vontade de Deus e quem está falando da parte de Deus ou não. Ou quem está fazendo a vontade dos homens. Quem está inventando mandamento. Quem está inventando ordens que o Eterno não mandou. Mas para isso há uma necessidade de lermos as Escrituras. Temos que ler sim. Tá? E ele continua. A colheita é o fim do mundo. Quer dizer, a colheita é quando nosso Senhor Yeshua vier com seus anjos, com poder e grande glória, julgar essa nação e separar daquele que serve e daquele que não serve. Cuidado. Busca o Eterno, leia as Escrituras. Os cefeiros são os anjos. A gente sabe que os anjos, eles vão vir e vão separar. Os anjos vão ter esse papel de separar dos que servem o Eterno e dos que não servem. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, meus irmãos. Leiam as Escrituras. Da mesma forma que se junta o joio e queima no fogo, assim será o fim do mundo. Vocês estão entendendo? Assim como o joio é separado no feixe e queimado no fogo. O joio, na verdade, é uma planta que não é comestível, né? Mas o trigo, sim. O joio, ele parece com o trigo, mas não é trigo. Ele não é comestível, como o trigo é. Então, cuidado, meus irmãos. Tem muitas pessoas falando da palavra do Eterno. Há muitas pessoas falando de Deus. Eu já falei isso para vocês. Mas vocês têm que definir quem é da parte de Deus ou não, quem é joio e quem é trigo. Porque eu já falei para vocês, nós devemos estar em unidade, em união. A Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia que você está lendo aí em casa. E por que estamos nos caminhos diferentes? Então a gente tem que meditar nas Escrituras para a gente entender quem é joio e quem é trigo. Quem está certo e quem está errado. Lembra, olha aqui o que ele está dizendo. O joio é colocado no feixe e jogado na fornalha. Assim acontecerá com as pessoas que não obedecem o Eterno, que distorcem as Escrituras, que inventam mandamento, que diz que o mandamento acabou, que não precisamos guardar o Shabat, o dia de sábado, que não devemos adorar o único Deus, e sim três e assim por diante. Cuidado, meus irmãos. 41, versículo 41. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? Iniquidade é o contrário de justiça. Vocês estão entendendo? Aquele que está praticando a iniquidade, ele está praticando aquilo que não vem da parte do Eterno. Ele está praticando aquilo que não é justiça, aquilo que não faz vontade do Eterno. Ele vai separar esses homens que é o joio, que representam o joio. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Leiam as Escrituras, meditem na palavra. Há muita coisa escondida que o mundo não vai revelar. E esse programa, Momento de Evangelização, veio para isso, para levar essa mensagem a vocês. Mas lembre-se,
É por isso que eu digo a vocês, leiam as Escrituras, acompanhem comigo. Por quê? Porque vocês também podem me questionar. Eu não estou falando que eu sou o certinho, não. Mas eu procuro fazer a vontade do Eterno. Doa quem doer. Se as pessoas quiserem se afastar de mim, amém. Aí cumpra aquilo que está dentro das Escrituras. Isso não é loucura não, meus irmãos. Isso é sabedoria para o Eterno. Cuidado. Eu fiz um vídeo, acho que algumas semanas passadas, falando há conselhos que nos levam à morte, mas há conselhos que nos levam à vida. Cuidado com quem está te aconselhando. Cuidado, meus irmãos. Leiam as Escrituras. E ele continua. E os lançarão na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dentes. Então o justo, olha lá, o justo, quem é o justo? O trigo. Brilharão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O justo, quem é o justo? É o que pratica a justiça. É o que obedece os mandamentos do Eterno. É o que tem comunhão com o Eterno. Eu não entendo, rapaz. A gente só pode ter comunhão com o Eterno através da obediência. Então, se a gente obedece, a gente ama. Se a gente ama, a gente obedece, meu irmão. Cuidado, meus irmãos. Obediência é fundamental. É por isso essa busca insensata minha de ler as Escrituras. Porque eu quero passar para vocês a mensagem do Eterno. A mensagem de Deus. Amor, shalom, meu irmão. A paz na tua casa, na tua família. E que o Eterno te abençoe e te dê sabedoria. É isso que eu quero. É levar a mensagem à tua casa de forma correta. E acompanhe esse programa, meu irmão. Não deixe de acompanhar, não. Compartilhe. Mande para outras pessoas. Sabe por quê? Porque muita coisa que você vai ouvir nesse programa, não só hoje, como outros dias, se o Eterno nos permitir. Muitas revelações. Muitas revelações, meus irmãos. Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente ter uma clara compreensão daquilo que eu estou falando. Em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículo 1 ao versículo 20. Para a gente ter uma clara compreensão daquilo que eu estou falando. Abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 20. A gente vai ter uma clara compreensão de que é joio, né? A gente sabe que o joio, né, é as pessoas que distorcem as Escrituras, né? E que o maligno é o Rachatã, né? Henderson, shalom, meu irmão. Paz na tua casa, que o Eterno te abençoe. Então a gente sabe, as pessoas estão distorcendo as Escrituras, infelizmente. Então, o que é que eu quero mostrar a vocês agora nesse versículo? É para que vocês possam compreender. Para que vocês, além de meditar nas Escrituras, vocês possam se aprofundar no conhecimento da palavra do Eterno. Para que vocês não possam ser mais enganados. Para que vocês possam definir de quem é joio e quem é trigo. Para que vocês possam saber de quem serve o Eterno e quem não serve. A gente sabe que tem muita gente fazendo live, muita gente fazendo programa. Sei disso. Mas vocês têm que meditar nas Escrituras para que vocês possam entender o quê? De quem está falando a verdade e quem está falando aquilo que não está dentro das Escrituras. Estão obedecendo os mandamentos dos homens e não a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Marcelo, shalom, meu irmão. A paz na tua casa. Doda, shalom. Que o Eterno abençoe você, Marcelo, te proteja. Abençoe você, Doda, e sua família. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 15, versículo do 1 ao 20. A gente vai ter uma clara compreensão de quem é joio, de que o perigo nós estamos correndo. Nesse mundo de hoje, tantas pessoas falando de Deus, que só existe um caminho. Só existe um único Deus, um único batismo. E por que tantos caminhos? Compreendam. Vamos lá. Então chegaram a Jerusalém alguns fariseus e mestres.
da lei perguntaram a Yeshua: por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Veja interessante isso. Vejam que os fariseus, eles estão fazendo uma tradição deles. Buiu, shalom, meu irmão, a paz na tua casa. Que o Eterno te abençoe também, Buiu. E te dê sabedoria, vida e saúde. É o que precisamos. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Veja que os fariseus tinham uma tradição de lavar as mãos antes de comer. E é o que está acontecendo no mundo hoje, meus irmãos. Há muitas tradições humanas, mas só vamos compreender se lermos as Escrituras. Então ele tinha esse hábito, ele tinha essas tradições de lavar as mãos antes de comer. Entendam, eles queriam colocar essa tradição nos apóstolos, nos discípulos do nosso Senhor Yeshua. Segue o texto. Yeshua respondeu: é porque as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos do Eterno. As tradições de vocês desobedecem os mandamentos do Eterno. É o que acontece. É o que está acontecendo no mundo hoje. Lembra que o maligno semeou no meio do trigo o joio? Aquela semente do joio representa um ensino totalmente diferente que o Eterno diz. Está entendendo, meus irmãos, a parábola do joio? É isso, meus irmãos. Olha aqui o que está acontecendo. As tradições de vocês distorcem os mandamentos do Eterno. Isso não tem no mandamento, lavar as mãos antes de comer. Isso é uma tradição deles, dos fariseus. E continua, versículo 4. Por exemplo, a lei de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai e sua mãe deve morrer. Então o mandamento de Deus é: honra teu pai e tua mãe. Qualquer um que desonrar teu pai e tua mãe será condenado. Isso é um mandamento do Eterno. Olha o que os fariseus disseram. Mas vocês ensinam que se um jovem disser a seu pai: o que você puder receber de mim. Olha o que ele disse aqui. Rafael, shalom, meu irmão. Deu um probleminha aqui, mas a gente está voltando. Versículo 8. Vamos lá. Mas vocês ensinam que se um jovem disser a seus pais: o que você puder receber de mim é uma oferta do Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar pai e mãe. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Rafael, shalom, meu irmão. A paz na tua casa. Vocês estão entendendo? Olha a tradição dos fariseus. É o que está acontecendo no mundo hoje. Se as pessoas... O mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Mas os fariseus disseram: se vocês tiverem algo, algum bem material, algum dinheiro, e oferecer ao Eterno, vocês deixam de honrar pai e mãe e não violam o mandamento. Olha o que os fariseus estão dizendo. Eles estão distorcendo o mandamento do Eterno. É o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas sem conhecimento dizem: o sábado não precisa ser guardado. Outras pessoas dizem: existe trindade. Não existe trindade. O batismo é em nome de 3, não tem. O batismo é em nome de 1. E tantas outras coisas. Eles estão distorcendo. Igreja não é templo, igreja é pessoas reunidas. Isso tudo a gente vai ver no nosso programa, em outros programas. Então ele está distorcendo, ele está tirando o mandamento do Eterno e colocando mandamentos humanos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É aquela... não fuja da parábola do joio e do trigo. Lembra-se? Isso é um joio. Ele está semeando no coração das pessoas coisas que não tem nas Escrituras. O maligno, o rachatã, o opositor, aquilo que é contra as Escrituras. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Compreendam. É o que está acontecendo no mundo hoje. Vamos lá. E ele segue, versículo 6. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Está entendendo? Regras e mandamentos feitos pelos homens. Então eles tentam anular a ordem de Deus, que é honrar pai e mãe. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Versículo 7. Seus hipócritas. O que é hipócrita? Falsos. Significa falso. Então, seus falsos, ele está dizendo. Bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Olha o que Isaías profetizou
acerca desses homens naquela época e no tempo de hoje. As pessoas estão distorcendo as Escrituras, podem ter certeza disso, meus irmãos. Então, olha o que o nosso Senhor Yeshua disse a eles. Esse povo se aproxima de mim com a boca. Esse povo me honra com os lábios. Vocês estão entendendo? As pessoas falam de Deus. As pessoas adoram o Eterno com a boca. As pessoas inventam mandamento. Falam que adoram o Eterno. Falam que buscam o Eterno. Mas eles fazem isso com os lábios. Mas o coração dele está longe do Eterno. A obediência dessas pessoas está longe da ordem do Eterno, meus irmãos. Ô Valmir, mas como é que eu vou definir essas pessoas que estão buscando o Eterno ou não? Como é que eu vou saber se você, Valmir, está falando o que está dentro das Escrituras ou não? Se você está falando o que é correto ou não? Muito simples, meus irmãos. É quando vocês tiram um tempo para ler as Escrituras. Edna, minha irmã, Shalom. É Dila, né? Lima, Shalom, minha irmã. Que o Eterno abençoe. É quando vocês tiram tempo para ler as Escrituras. Aí vocês vão ter uma clara compreensão. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não tem outra maneira. Eu posso aqui falar por vocês várias vezes. Mas se vocês não tirarem um tempo para ler as Escrituras, vocês nunca vão entender. Vocês, infelizmente, vão viver ainda na ilusão, no engano. Não porque vocês não porque vocês são ignorantes, não. É porque esse conhecimento não chegou até vocês. Não chegou aos pais de vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Leiam as Escrituras pelo amor do Eterno. Vamos ler a Bíblia. É o que precisamos. E ele continua. Em vão me adora, e seus ensinamentos não passam de regras feitas pelos homens. Seus mandamentos não passam de regras feitas pelos homens. Há muita coisa que é feita pelo humano, pelos homens. Há doutrinas aí que não estão nas Escrituras, que não tem necessidade de guardar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Certa vez o nosso Senhor Yeshua disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. O que o Eterno quer é tua comunhão com Ele, é o teu amor, a tua entrega, a tua obediência. Ele não quer sacrifício, né? Ter comunhão com o Eterno, eu não preciso me esforçar a estar em tal lugar, não. Eu tenho que ter um tempo para ler as Escrituras e procurar ter um entendimento da palavra do Eterno. Aí sim, aí você vai ter comunhão com o Criador. Não tenha medo não, meu irmão. O nosso Senhor Yeshua já vinha nos preparando há muito tempo. Ele disse nunca ia ser fácil. Sempre foi difícil. Os apóstolos foram perseguidos. Caso de Elias, meus irmãos. Elias chegou para o Eterno e disse: o Eterno, mataram todos os profetas. Só restam eu e querem tirar a minha vida. Foi fácil para Elias? Não foi. Vai ser fácil para nós? Quer dizer que, pronto, é colocar uma Bíblia debaixo do braço, mostrar às pessoas que somos religiosos e tal, tudo ok. Amém. Então, para aqui, para a terra, é muito bom. Mas para o Eterno está muito longe. Eu posso dar um exemplo a vocês de Cornélio. Cornélio era um homem bom, é um homem justo. Atos 10, se vocês puderem ler depois. Shalom, irmã Renata. A paz do Eterno esteja na tua casa, na tua família. Atos 2, Atos 10, podem ler. Cornélio era um homem bom, um homem justo, dava esmola. Mas Cornélio necessitava ouvir a mensagem de Deus. É por isso que o Eterno mandou um anjo lá na casa de Pedro, enfim. Leiam Atos 10 que vocês vão entender. E Cornélio precisou ouvir a mensagem, crer em toda a palavra, foi para as águas, recebeu o batismo. Aí sim, eles estavam aptos a entrar na vida eterna. Mas há uma necessidade de ter conhecimento da palavra do Eterno. Precisamos sim. E deixar de estar ouvindo o joio por aí, meus irmãos. Aí vamos saber definir de quem é joio e quem é trigo. Quem serve o Eterno e quem não serve.
Vocês estão dizendo, vocês viram o que o nosso Senhor Yeshua disse? Não passa de mandamentos humanos. Vamos seguindo, versículo 10. Então Yeshua chamou o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Vocês não se tornam impuro o que entra na sua boca, mas o que sai da boca, isto que torna o homem impuro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui ele está falando de alimento, mas eu não quero entrar nessa de alimento, não. Eu quero que vocês compreendam. O que torna o homem impuro é aquilo que sai. Então, se você proferir uma mensagem de Deus, distorcendo e vendo que não está dentro das Escrituras, torna você impuro. Vocês querem isso? Não, meus irmãos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A importância de ler as Escrituras. A minha vontade de tanto dizer isso. Meus irmãos, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. Eu fiz esse programa com a intenção disso. De incentivar outras pessoas a ler. Porque eu não lia a Bíblia, eu não lia. Mas quando eu comecei a ler e orei ao Eterno, o Eterno foi abrindo a minha mente. E eu fui conhecendo a palavra de Deus. E fui descobrindo que tantas coisas escondidas, que esse programa vai revelar, que vocês vão ficar assim, não vão nem acreditar em mim, porque vocês nunca ouviram. Ou se ouviram, ouviram de uma forma diferente. Estão entendendo, meus irmãos? E segue-se. Então os discípulos vieram e lhe disseram: Senhor, ofendeu os fariseus com aquela observação. E Yeshua respondeu. Olha o que o nosso Senhor Yeshua respondeu. Eu queria que vocês prestassem bem atenção na resposta dele. Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Lembra do joio do trigo que a gente está falando. Quem plantou o trigo? A boa semente. Foi o Filho do Homem. Então veio da parte do Eterno. E o joio foi o maligno. Então toda planta que não é plantada por meu Pai é cortada e jogada na fornalha. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. É por isso a importância de obedecer o Eterno. Entendendo, meus irmãos? E ele continua, portanto, não faça caso deles, são guias de cego, guiando cego. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco mais na frente. Não seja cego. Há uma frase que eu sempre digo: o cego não é aquele que nasce cego de nascença, não. O cego é aquele que não quer enxergar. Porque a Bíblia está aí na tua casa. O que eu estou lendo aqui está aí dentro da tua Bíblia. É a mesma Bíblia. E por que seguimos caminhos diferentes? É uma coisa que eu não consigo entender. O que ele está dizendo? A planta que não é plantada por meu Pai é cortada e jogada na fornalha. Cuidado. Cuidado, meus irmãos. E um cego guiando outro cego, ambos cairão nos buracos mais na frente. Cuidado. Pessoas aí pregando a palavra do Eterno. É o que ele está dizendo. Os fariseus, eles são cegos. E estão guiando outras pessoas que também estão cegas para a palavra do Eterno. Desperta, meu irmão. Abra os olhos. Leia uma Bíblia. Você não precisa ter curso de teologia, não. Você não precisa ter um diploma para mostrar que é sábio. Quem falou isso para vocês? Não. O que você precisa fazer é uma coisa que eu sempre falo. Até minha esposa fala isso. Não ter tempo para o Eterno é viver perdendo tempo. Às vezes a gente tem tanto tempo para fazer coisas que não agradam o Eterno. E a gente vai ter tempo para ler as Escrituras. Para ter comunhão com o Eterno. É algo de se pensar, meu irmão. É algo de se raciocinar. Eu não estou falando qualquer coisa, tá? Eu estou falando Bíblia. Eu estou usando Bíblia. Eu não estou inventando, não. Vamos seguindo. Então Pedro pediu a Yeshua a explicação. Que ele disse quando clamou. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Até o versículo 14. Então, para a gente ter uma clara compreensão melhor daquilo que eu estou falando, a gente vai abrir a nossa Bíblia agora, para a gente ter uma clara compreensão do que eu estou falando. A gente vai ver a Bíblia agora
em Efésios, capítulo 5. Efésios, Maiara, shalom, minha irmã. Paz na tua casa, abraço para tua mãe, teu pai, e que o Eterno te abençoe e te guarde. A gente vai abrir agora em Efésios, capítulo 5, e versículo do 8 ao 14, para a gente ter uma clara compreensão do que eu estou falando. Efésios, vamos lá, capítulo 5. Isso é Bíblia, meu irmão. Eu estou falando Bíblia, eu estou lendo Bíblia. Eu não estou pegando o texto isolado. Não estou pegando. Estou lendo Bíblia. Então leiam, meus irmãos, despertem. Capítulo 5, versículo do 8 ao 14. Efésios, capítulo 5, versículo do 8 ao 14. Para a gente ter uma clara compreensão do que eu estou falando, dessa ideia de lermos as Escrituras, de sabermos definir de quem é certo, de quem está errado, de quem busca o Eterno, de quem é joio, de quem é trigo, de quem está distorcendo os mandamentos, que está colocando coisas que não estão dentro das Escrituras, que estão honrando as pessoas com os lábios. Ele honra o Eterno com os lábios. Há muitas pessoas aí falando de Deus. Mas será que está dentro das Escrituras? Vocês têm que examinar. Me questione. É isso que eu quero. É dar essa curiosidade a vocês, para que vocês possam meditar. Efésios capítulo 5, versículo 8. Paulo exaltando o povo de Efésios. E ele recomenda algo muito interessante. Eu queria passar para vocês isso. Versículo 8. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão. Antigamente o coração de vocês estavam cheio de escuridão. Quer dizer, eles não buscavam o Eterno. Eles estavam sem entendimento. Agora está cheio de luz que vem do Senhor. Viva como os filhos da luz. Lembra? Vós sois luz no mundo. Eu sou luz no mundo, né? Como nosso Senhor Yeshua disse. Aquele que andar em mim não andará nas trevas, mas permanecerá nas luzes. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem anda na luz anda com o Eterno e com nosso Senhor Yeshua, com o Filho do Eterno. Temos que andar na luz. É o que ele está dizendo aqui. Antigamente eu andava na escuridão. Quer dizer, as pessoas não tinham ignorância para a palavra, não tinham entendimento. Hoje, vocês estão tendo entendimento com esse programa Momento de Evangelização? Permaneçam na luz. Talvez esse programa seja uma luz na tua casa, na tua vida, na tua família. Então permaneça nessa luz, meus irmãos. É isso que Paulo está falando e o que eu estou querendo transmitir para vocês. Versículo 9. Porque o fruto dessa luz consiste em bondade. Porque o fruto dessa luz consiste em bondade, justiça e verdade. A luz é verdade. A luz é bondade e justiça. Quem anda na luz não se confunde. Me lembro eu um salmo, né, que ele diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Shirlene, shalom, minha irmã. A paz da tua casa e que o Eterno te abençoe. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 19, e versículo 105. Ele diz isso, salmista. Então, se a palavra de Deus é luz para o meu caminho, então quem está me guiando é a palavra. Então, por isso devemos ler as Escrituras. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aquele que anda na luz é aquele que é obediente. Mas os que andam na treva é os que estão afastados do Eterno. Vamos seguir. À medida que prosseguiram na vida, aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. O que é discernir? Discernir significa saber do que é certo e do que é errado. Lembra o que a gente está falando. Eu não estou fugindo do assunto. Eu estou acrescentando mais versículos para a gente entender. A gente está falando do joio e do trigo. Então ele está dizendo aqui, vou repetir de novo. À medida que prosseguimos na vida, aprendemos a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Aprendemos a saber aquilo que agrada ao Senhor. Aprendemos a compreender do quem é joio e o que é trigo. Aprendemos a saber o que vem da parte do Eterno e o que não vem.
É o que Paulo está dizendo. Mas para isso você deve andar na luz. Versículo 11. Não participe dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas essas coisas para a luz. Lembra que a luz é a verdade, é justiça e bondade. É ter comunhão com o Eterno. Shalom, Marconi. O Eterno te abençoe, meu irmão. Que a gente possa ler as Escrituras e ter entendimento do Eterno. E que a gente possa obedecer ao Criador e não à criatura. Versículo 12. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, às quais os ímpios se entregam. Shalom, Silvonaldo, que a paz esteja na tua casa, meu irmão. Mas quando vocês expõem à luz, aquilo que é oculto torna-se visível. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quando vocês estão na verdade, é agora que vocês vão compreender aquilo que vocês não compreendiam. Quer dizer, quando vocês estão na luz, é que vai se... Olha o que ele está dizendo, vou ler de novo. Mas quando vocês se expõem na luz, aquilo que está oculto torna visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Vocês estão entendendo? Então a luz é a verdade, é a justiça. A luz é estar em comunhão com o Eterno por meio do seu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Então, quando vocês leem as Escrituras e permanecem na luz, aí vocês vão ver tudo aquilo que estava na treva, tudo aquilo que estava oculto, tudo aquilo que vocês nunca ouviram. Aí vocês vão compreender o que era a vontade do Eterno. Que o Eterno não aboliu os mandamentos, não. Que o Eterno disse que reino dividido não subsistirá, que a gente deve estar em união. E por que estamos separados? E por que você segue uma religião e eu sigo outra e outro segue... O que é isso? O que está acontecendo no mundo? Mas para isso você tem que andar onde? Na luz, permanecer na luz. A luz é a palavra do Eterno. Pelo amor do Eterno, leiam as Escrituras. Isso é de coração que eu estou falando. Leiam a Bíblia. Parem de estar só ouvindo as pessoas falarem. É muito bonito eu chegar aqui para vocês e dizer: o Eterno está na tua casa. O Eterno tem uma palavra para você hoje. O Eterno está levando bênção. Eu vou profetizar na tua vida. Isso é bonito. Aí vocês podem aí me aplaudir, compartilhar. Porque são palavras bonitas, meu irmão. Não é isso. O que a gente tem que falar aqui é algo que tem que agradar o Eterno. Mas Paulo já vinha profetizando isso há muito tempo, que eu já falei para vocês, que no fim dos tempos, muitos se desvirão da verdade e procurarão doutores e mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Então é isso que as pessoas querem ouvir: bênção, prosperidade. Eles não querem carregar uma carga pesada, não querem. Aí quando você diz: tu tem que renunciar a muita coisa. Então eu não quero. Então eles vão procurar pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir. E é isso que o mundo quer. Vocês que estão me assistindo, que vão me assistir, não façam isso. Procure fazer a vontade do Eterno. E andar na luz. E saber de quem é joio e quem é trigo. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a importância de ler as Escrituras? De ter esse instrumento que é a palavra do Eterno. E se alimentar da palavra é importante. Continuar. Para finalizar, versículo 14. É por isso que foi dito. Entenda, versículo 14. Isso é para nós hoje, viu? É por isso que foi dito: desperta vocês que está dormindo e levante-se dentre os mortos, porque Yeshua iluminará vocês. Despertem, meus irmãos. Despertem aqueles que estão dormindo. O que ele está dizendo? Despertem, alertem, leiam as Escrituras. Há muita coisa escondida, então despertem das pessoas que não têm conhecimento. Valmir, mas eu tenho uma preguiça de ler, então você não vai saber a vontade do Eterno. Valmir, mas é tão difícil a palavra de Deus. Às vezes a gente faz coisas tão difíceis na vida
E a gente não pode ler as Escrituras e procurar examinar cada texto, cada capítulo, versículo, contexto, para a gente entender a vontade do Eterno em nossas vidas. Isso a gente pode, meus irmãos, mas a gente já colocou isso na cabeça, que a gente já quer uma coisa pronta. É a gente botar a nossa fardazinha, separar um dia na semana qualquer aí, ir nas instituições e pronto. Colocar uma bibliazinha, outros não colocam, ouvir alguma coisa que falam de Deus e tá salvo? Não, meu irmão. Essa ideia de levantar a mão para o céu e tá salvo, não. Há uma caminhada muito grande. Há uma caminhada muito grande. Irinaldo, shalom, meu irmão. A paz na tua casa, que o Eterno te abençoe e te dê sabedoria. E que a gente possa ler as Escrituras e compreender a vontade do Eterno. Há uma caminhada muito grande, meu irmão. Nosso Senhor Yeshua disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar? É lutar até o fim. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Leiam as Escrituras, despertem. Olha o que ele está dizendo, desperta tu que dormes. Porque Yeshua é a luz na nossa vida. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos ler as Escrituras pelo amor do Eterno. Não se apegue à família. Ah, não, é porque minha mãe seguiu isso, é porque meu... Não, não, não. O teu primeiro amor tem que ser do Eterno. Isso é o maior mandamento. Inclusive, meus irmãos, no próximo programa eu vou falar sobre a Trindade. Quem sabe o que é a Trindade sabe o que é isso. Falar sobre a Trindade. Não existe Trindade nas Escrituras. Próximo programa. O maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Eterno. Ah, Valmir, mas minha família não quer ir. Daí, meu irmão. Certa vez o nosso Senhor Yeshua disse, chamou um jovem para seguir ele. Jovem, venha me seguir. O jovem disse, mestre, deixe que eu enterre meus pais primeiro e depois sigo ao Senhor. E ele olhou para aquele jovem e disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. O que ele quer dizer com isso? Não é que o pai dele estava morto, não. O pai dele estava vivo. Mas esse jovem, ele queria primeiro deixar que o pai dele morresse, para que ele não tivesse um conflito em casa. E seguisse nosso Senhor Yeshua, porque aquele pai não concordava com o nosso Senhor Yeshua, com os ensinamentos dele. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ah, mas minha família não quer. E daí, meu irmão? Teu amor é para com o Eterno. Você não vai ficar com raiva da sua família, não. O seu amor tem que ser do Eterno. O Eterno mandou, então tem que fazer. O Eterno disse que era por aqui, então eu vou andar por aqui. Ah, mas vai colidir com o mundo. E daí, meu irmão? E daí? Você já viu uma coisa... Há um ditado que diz, que vem fácil, vai fácil. As coisas do Eterno é difícil para que a gente depois saboreie ela de uma forma mais agradável, que é a nossa vida eterna, que é o nosso galardão. Marcelo, shalom, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja e te dê sabedoria, é o que precisamos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Leiam as Escrituras pelo amor do Eterno. A gente vai pregar outro versículo aqui, né? Estamos chegando aqui ao nosso final, mas a gente vai ler outros versículos para a gente procurar entender. Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Mateus capítulo 7, leiam as Escrituras, anotem num papel, depois vocês pegam, depois vocês leiam com calma. E pode me questionar, tá? Depois. Porque o intuito do programa é esse, tá? É que todo mundo participe. Que todo mundo participe. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Isso aconteceu no tempo daquele tempo. E hoje está acontecendo a mesma coisa. A mesma coisa. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Versículo 15 começa assim. Vamos ler com calma e entender. Cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de pele de ovelhas, mas são lobos devoradores. Entenderam, né? A parábola é do joio e do trigo.
A gente sabe que o joio e o trigo, eles são bem parecidos. E veja que naquele momento, o homem ele queria arrancar o joio. Vamos arrancar o joio? Ele disse, não. Para que arrancar o joio, não pode se arrancar também o trigo. Então deixou para o fim dos tempos, né? E os anjos vão vir e vão separar o joio do trigo. A gente está falando disso. A semente que foi plantada, que cresceu o trigo, é o Filho do Eterno que plantou, é a verdadeira palavra. O joio é o maligno, o rachatão, o opositor, o que é o contrário àquilo que está dentro das Escrituras. É o joio. Então é bem parecido. Então o que ele está falando aqui dá um entendimento de lá. Se você parar para pensar, olha o que ele disse. Cuidado com os falsos profetas, que estão disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A aparência é muito bonita, é o que eu digo a vocês. É muito bonito falar suave, ó, Deus está na tua casa, como eu falei agora há pouco. É muito bonito isso. Mas o teu ensinamento, o que é que tu aprendesse com isso? Nada. Tu tem que aprender, nós, né, devemos aprender a palavra do Eterno. Saber o significado, o que o Eterno quer para nossas vidas. Proferir palavras bonitas? Daí. Não, rapaz. O que o Eterno quer é obediência ao Eterno. Então, falsos profetas é a mesma coisa do joio. É aquele que fala aquilo que não está dentro das Escrituras. E distorce. Ele lê Bíblia, mas ele distorce. Ele procura textos para distorcer aquilo que o Eterno ordenou. Por meio do seu filho amado Yeshua, os apóstolos e os profetas. O que ele está dizendo? Cuidado. Vamos lá. Versículo 16. Vocês podem descobri-los pela maneira como age, assim como podem identificar uma ave pelo seu fruto. Então a gente descobre o falso profeta, ou o joio e o trigo, pela maneira que eles agem, como eles se comportam. Ele vai dar um exemplo da árvore, entendam. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro, ou um figo com ervas daninhas. Nunca vai confundir. Uma árvore é uma árvore, a outra é outra. A videira é a videira. O fruto da figos é o figos. Então você não vai confundir, porque você vai identificar ela pelos frutos. As diversas qualidades de árvore frutífera podem ser rapidamente identificadas pelos seus frutos, como eu falei. Então, as pessoas a gente se identifica pelos seus frutos. O que é fruto? Seu jeito de andar, seu modo de falar, aquilo que ele está pregando. Oxe, mas alguém pregou aquilo que Valmir não está pregando, então você tem que examinar quem está certo. Se esse programa é o Momento da Evangelização ou outro programa aí que estão falando. Examine as Escrituras. Examine. Versículo 18. Uma árvore boa nunca dá frutos que não pode comer. Quer dizer, uma árvore boa nunca dá frutos que pode comer. Quer dizer, uma pessoa boa, uma pessoa obediente ao Eterno, ela prega aquilo que está dentro das Escrituras. Ela te ensina o verdadeiro caminho. E uma árvore que semeia, que sempre dá frutos ruins, não pode dar frutos que se pode comer. Vocês estão entendendo, né, meus irmãos? Por isso, as árvores que dão frutos que não se pode comer são cortadas e atiradas no fogo. Entenderam mais outras árvores? A árvore que não dá frutos bons, ela é cortada e jogada na fornalha. Quem é a árvore que não dá frutos bons? Então é aquela pessoa que não fala aquilo que está dentro das Escrituras, como eu sempre falei, distorce como um falso profeta, como o joio, enfim, ele distorce. E dessa forma você não está tendo comunhão com o Eterno. Então, para o Eterno, isso é uma árvore ruim. Então, no fim dos tempos, ele corta essa árvore e joga na fornalha, como a gente viu lá no joio. Os anjos vai separar, colocar em feixes. E o trigo não, vai colocar no celeiro, que é a vida eterna, que é a cidade santa, que desce do céu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? E outra, a gente vai morar na terra, não no céu. Eu vou fazer um estudo sobre isso. Isso é para outro programa, tá? É muita coisa escondida que o mundo não vai revelar. E para finalizar, assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos. Então a gente pode definir uma árvore, né, pela qualidade dos seus frutos. Se aquele fruto é gostoso, a gente sabe que a árvore também é boa de frutos e assim por diante. É a mesma coisa as pessoas.
Há uma frase que eu sempre digo: só queira pessoas na sua vida que lhe faça acrescentar. Acrescentar coisas boas na tua casa, na tua vida. E esse acrescentar que eu falo é que te faça melhor, é que te deixe ter com mais comunhão com o Eterno. É esse tipo de pessoa que precisamos ter na nossa vida. E esse programa é um momento de evangelização, meus irmãos. O intuito dele é esse. É de entrar na casa de vocês, participar da família de vocês e levar a mensagem de Deus à tua casa. Eu poderia muito bem passar a noite todinha aqui falando sobre Deus, porque minha vontade, né, é de ensinar a vocês aquilo que está escrito. É de levar a mensagem à tua casa, meu irmão. A verdadeira mensagem. Eu digo a vocês com toda a sinceridade do mundo. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu vou falar, que eu já falei, que estou falando, eu provo a vocês que está dentro das Escrituras. Eu não estou inventando nada não, meu irmão. Não estou, pelo amor do Eterno, não estou. Eu queria que as pessoas... Olha o que Paulo disse no texto. Desperta, tu que dormes. Vamos se despertar, meu irmão. Diz meu irmão, bom estar com você aqui. Shalom na tua casa, na tua família. E que o Eterno te abençoe, meu irmão. Que a gente possa ler as Escrituras. É o que precisamos. Então, meus irmãos, essa é a minha vontade. Então, eu queria abrir um salmo aqui, só para a gente ter uma compreensão. Salmo 119, versículo 9. É só para mostrar a vocês como é que a gente faz. Algo que eu sempre digo. Salmo 119 e versículo 9. Ele diz assim, meus irmãos. Veja, entenda. Olha o que o salmista está dizendo. Que isso serve para nós hoje. Olha o que ele está dizendo. Como pode um jovem manter sua vida limpa? Vou repetir novamente. Salmo 119, versículo 9. Como é que pode um jovem, um homem, uma pessoa manter sua vida limpa, íntegra, comunhão com o Eterno? Como é que pode? Ele vai dar a resposta agora. Vigiando os seus passos de acordo com sua palavra, meu irmão. Isso é lindo demais. Como é que eu posso me manter limpo e puro? Como é que eu posso me manter uma árvore boa, como a gente acabou de ver? Como é que eu posso ser um trigo? Vocês estão entendendo? Como é que eu posso ser obediente ao Eterno? Como é que o Eterno possa habitar na nossa casa? Tudo isso, quando eu medito na palavra do Eterno. Está dentro das Escrituras. Acabei de ler para vocês. O salmista falando. É a obediência, meu irmão, que nos faz ter comunhão com o Eterno. Para dessa ideia. Para dessa ideia que o mundo tem. Ah, Valmir, mas não tem mais, não tem menos. Se você não tiver uma comunhão com ele, uma obediência à palavra, dificilmente vai ter comunhão com o Eterno. Lembra que o nosso Senhor Yeshua disse? Se verdadeiramente quer ser meus discípulos, está em João, capítulo 8, versículo 31 a 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do engano do mundo. Do falso ensino. Da falsa doutrina, do falso caminho. O Eterno vai te libertar disso. Mas para isso tem que ter uma entrega nossa. A gente precisa tirar o nosso tempo para ler as Escrituras. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu quero pegar um provérbio para a gente finalizar. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Né? Eu não estou pegando o texto isolado. Né? Eu quero falar para vocês, para que vocês abram o seu coração. Né? Abra primeiro o coração e depois as Escrituras. Né? Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ele diz assim. Olha que interessante. Há certos caminhos que parecem
perfeitos aos homens. Entenderam? É isso aí, Marconi. É melhor obedecer. Eu acabei de falar que o nosso Senhor Yeshua disse, Marconi. Eu quero misericórdia e não sacrifício. As pessoas se sacrificam para estar dentro do templo. Ah, eu preciso ir. Ah, eu preciso estar lá. Ah, não, mas eu tenho que estar lá porque... Sim. Mas você meditou nas Escrituras? É isso que ele está dizendo. Você se sacrifica para buscar doutrinas de homem, templos. Não, rapaz. O que você tem que fazer é a misericórdia, é o amor ao Eterno, a obediência à palavra. O que a gente acabou de ler. O que faz um jovem, um ser humano limpo e puro, é quando ele medita na palavra do Eterno. Aí você vai saber discernir o que Paulo disse lá, você viu lá em Efésios? Você vai saber discernir do que é certo, do que é errado, do que é joio e do que é trigo. E lembre-se que o trigo ele está no mundo, o falso profeta ele está no mundo, a árvore ruim está no mundo. Entenda, meus irmãos. Não julgue as pessoas pela aparência, não. Que às vezes a gente acaba se decepcionando. Eu quero finalizar com esse texto. Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há certos caminhos que parecem perfeitos aos homens. Há certos caminhos que parecem perfeitos aos homens. Vamos lá. Mas quem o segue acaba encontrando a morte. Há caminhos que parecem perfeitos aos homens, mas quem segue acaba encontrando a morte. O que é que eu quero dizer com isso? Ô Valmir, mas como é que eu vou saber qual é o caminho correto? Como é que eu vou saber quem é joio, quem é trigo, quem está falando a verdade ou não? Você vai saber quando você tirar um tempo e pegar aqui a palavra do Eterno, meu irmão, e começar a examinar e a ler as Escrituras. Tenha isso aqui como alimento na tua casa. Não deixe ela em cima de um rack ou aberta, não. Bíblia aberta sem ter leitura é um livro qualquer. Faça desse instrumento aqui o teu alimento diário. É isso que eu quero dizer. Faça da palavra do Eterno a tua vida também. Porque, meu irmão, eu te digo uma coisa com toda a sinceridade do mundo. Aquele que busca o Eterno, ele vai ter um galardão. A gente vai ter a vida eterna. Isso é fantástico para nós. É o que buscamos aqui na terra. É a vida eterna. Esse corpo vai morrer, vai se acabar. Mas queremos ressuscitar. Queremos estar na glória com o Eterno. Mas para isso, temos que ter obediência à palavra. Amém? Meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria passar a noite todinha aqui falando com vocês. Tem muito texto aqui para eu colocar. Mas, meus irmãos, eu tenho que finalizar, né? Terça-feira que vem, pelo amor do Eterno, compartilhe, convide seus amigos, suas pessoas para ouvir esse programa. Não esqueça. O tempo, meu irmão, cada dia que se passa está se aproximando. Lembra que o nosso Senhor Yeshua disse: vigiai, porque não sabe nem o dia e nem a hora que ele vai vir. Então a gente tem que estar preparado. Eu não sei se ele vai vir amanhã. Eu não sei se ele vai vir daqui a 2 dias. Vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso aí, Marconi. Eu dei o exemplo do profeta Elias aqui também. Elias foi um homem que sofreu demais, mas o Eterno estava com ele. Então, meus irmãos, busque a sabedoria, leiam as Escrituras, tenham comunhão com o Eterno. Porque quando o Filho do Homem vier, você está preparado. Você está correto daquilo que você está seguindo. E só lembrando a vocês, seja trigo, não seja joio, tá? Seja ovelha, não seja o falso profeta. Seja uma árvore boa, não uma árvore ruim.
Tudo isso a gente viu aqui hoje. Tiago Henrique, shalom, meu irmão. O Eterno te abençoe. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Terça-feira que vem, eu queria que você estivesse comigo novamente. Eu vou falar de Trindade. E quem não sabe o que é Trindade é o seguinte: é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e os três são um, que o mundo diz. Eu não quero me adentrar a isso agora não, tá? Vamos deixar para terça-feira que vem. Inclusive, terça-feira talvez a gente prolongue o programa um pouquinho mais, até umas 9 e pouco. Por quê? Porque esse assunto é muito profundo, mas que tem explicação, tá? Eu só posso adiantar a vocês que só existe um único Deus, o Filho de Deus e o Espírito que é do Eterno, e Ele dá a quem Ele quer. Amém? Então vamos finalizar com a bênção que eu sempre falo, né? Está em Números. Números capítulo 7. Números capítulo... Vamos lá. Números capítulo 6. Né? Números capítulo 6. Quero finalizar aqui com vocês a bênção. Número capítulo 6 e versículo 22 em diante. Que diz assim, meus irmãos: eu quero abençoar a tua casa. Aquilo que eu estou falando aqui é abençoando a tua casa. Mas quem está abençoando, se vocês prestarem atenção, é o Eterno. Tá? Eu estou lançando a bênção e o Eterno está te abençoando. Tá? No versículo 22 diz assim: diz o Senhor, diz o Eterno a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que eles devem abençoar os filhos de Israel dessa maneira. Olha a bênção. Vamos lá. Que o Eterno te abençoe e te proteja. Que o Eterno faça resplandecer esse rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. E que o Eterno olhe para vocês com amor e lhe dê a shalom, lhe dê paz, lhe dê segurança, lhe dê alegria, lhe dê comunhão, lhe dê vida, lhe dê sabedoria da palavra. Tudo isso se resume na palavra shalom ou paz. É isso que o Eterno quer. E ele finaliza: esta é a maneira como Arão e os seus filhos pedirão para que eu abençoe os filhos de Israel. E eu mesmo recompensarei e os abençoarei. Amém, meu irmão? Andresa, shalom, minha irmã, que o Eterno te abençoe. Então, as pessoas que estão chegando agora, infelizmente, estamos encerrando o nosso programa. Terça-feira que vem, de 8, acho que até 9h15, 9h30 a gente vai, porque o assunto é muito grande. A gente está aqui novamente. Programa Momento de Evangelização. Esse programa foi feito para levar a boa nova, a mensagem de Deus à tua casa e à tua família. Meu irmão, fique em paz e que o Eterno abençoe cada um de vocês. E que a partir de hoje vocês saibam definir do que é certo e do que é errado. Como? Lendo as Escrituras e obedecendo ao Eterno. E não tenha medo. Obedeça o Criador e não a criatura. Amém? Fique em paz e que o Eterno nos abençoe. Shalom, meu irmão.